Bom dia, igreja, paz seja com todos, amém? Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, e eu gostaria que você abrisse comigo no segundo livro de Samuel, no capítulo 21. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, aleluias. Há uma unção diferente neste lugar nessa manhã. Eu creio nisso, em nome de Jesus. 2 Samuel capítulo 21, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo, uma aliança sob juramento. Mas Saul, em seu zelo por Israel e por Judá, havia tentado exterminá-los. Davi então perguntou a eles: o que eu posso fazer por vocês? Como eu posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? E os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. E Davi então perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filhas de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Barzilai e de Meoloá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. E os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Ailá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. E desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, e nem os animais selvagens à noite. Amém, igreja? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, com um único propósito: bendizer o Teu nome, glorificar o Teu santo nome, Pai. Viemos aqui para prestar cultos a Ti, Senhor. E queremos, Senhor Jesus, nesta manhã te pedir que a Tua palavra nos ministre de acordo com o Teu querer, de acordo com o Teu coração. Fala, Senhor Jesus, no nosso íntimo. Fala, Senhor, no nosso coração. Que não tenhamos resistência, Deus. Que não tenhamos resistência alguma, Pai, para aquilo que o Senhor quer realizar, para aquilo que o Senhor quer operar, Pai, em nome de Jesus. Envia, Senhor, a Tua palavra agora com poder e autoridade, Deus, e que ela vá e produza o efeito e o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Amados, esse texto que nós acabamos de ler nos fala acerca de uma quebra de aliança. A Bíblia Sagrada diz que no tempo de Josué, ele havia feito ali por engano, por falta de direcionamento, aliança com um povo chamado gibeonitas. E este povo não poderia de forma e de maneira alguma ser tocado por um outro homem de Israel. Não poderiam ser exterminados, não poderiam ser atacados. Por quê?
porque eles estavam protegidos por essa aliança que Josué ele fez, irmãos, enganosamente. Não importa se foi feito por engano, não importa, irmãos, de que forma foi feito. O que importa, irmãos, é que eles estavam debaixo de uma aliança. E o tempo se passa, os anos vão se passar. Quem estava ocupando agora o trono de Israel era Davi, o servo do Senhor. E quando Davi está ocupando esse trono, a Bíblia diz assim no comecinho desse capítulo que uma fome começou a assolar a Israel. E uma fome que já durava 3 anos. 3 anos a nação passando por necessidade, 3 anos a nação passando por luta, passando por grande dificuldade. Davi, enquanto rei, ele busca a direção do Senhor, ele busca ali entendimento no Senhor. E o Senhor então traz a resposta: Davi, olha, vocês estão passando por isso porque uma aliança foi quebrada. Que aliança? Aliança que foi feita lá atrás com os gibeonitas, na época em que o rei Saul governava, o rei Saul estava no trono, ela foi quebrada. Porque Saul, enquanto rei, se levantou para tentar exterminar os gibeonitas. Mas eles estavam protegidos, eles estavam guardados por aquela aliança. E aí Davi então recebe direcionamento, recebe ali, irmãos, o que realmente estava acontecendo, e ele vai até o povo, até os gibeonitas. E ele chega diante dos gibeonitas e ele expõe a situação: olha, nós estamos passando por grande luta, a nação está passando por grandes problemas, e tudo isso porque vocês foram atacados. Porque homens aí dos gibeonitas que não fazem parte de Israel foram atacados, e foram atacados enganosamente, erroneamente pelas mãos de Saul. O que é que eu posso fazer para que a gente lance essa maldição por terra, quebre essa maldição? E os gibeonitas então responderam para o rei dizendo: olha, nós não queremos nada, nós queremos tão somente que 7 homens lá da família de Saul, que foi quem nos prejudicou, 7 homens sejam dados como sacrifício. 7 homens paguem por aquilo que foi feito através de Saul. Nessa época, irmãos, eles ainda viviam a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Às vezes a gente pode olhar e falar assim: nossa, mas sacrifício para aplacar, né, a fúria do Senhor, a ira do Senhor. Mas na época eles ainda se vivia a lei de talião. E aí 7 homens, a Bíblia diz que Davi ele manda buscar 7 homens da família de Saul. E esses 7 homens são apresentados diante dos gibeonitas. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que os 7 são sacrificados, são mortos por aquilo que Saul havia feito lá atrás, enquanto ele governava. Então não importava, irmãos, os anos que haviam se passado. Diante do Senhor, irmãos, a aliança, ela não poderia ter sido quebrada. E agora coube a Davi, irmãos, consertar aquela situação, arrumar aquela situação. No meio de tudo isso que nós acabamos de ler aí, irmãos, o texto ele vai falar de uma mulher que era mãe de 2 desses 7 homens. Uma mulher chamada Rispa. E aí a Bíblia Sagrada diz que a atitude dessa mulher, irmãos, era uma atitude diferente. Por quê? Porque depois que aqueles homens foram mortos, essa mulher ela toma os corpos dos seus 2 filhos, estende ali, irmãos, sobre uma rocha, sobre uma pedra, pega ali um pano qualquer, um pano, né, simples, coloca do lado daqueles 2 corpos, e a partir daquele momento, essa mulher ela vai montar guarda ao lado dos seus 2 filhos. Ela vai ficar atenta aos corpos que estavam ali diante dos seus olhos. O texto diz assim, irmãos, que de dia e de noite aquela mulher estava velando pelos corpos dos seus filhos. De manhã ela lutava contra as aves que tentavam vir e se aproveitar ali da carne daqueles corpos. E durante a noite aquela mulher se preparava para lutar contra as bestas feras, contra os animais selvagens, que também vinham para tentar se apropriar da carne. Então ela passava o dia inteiro lutando para preservar ali os corpos, e a noite inteira lutando também para preservar ali os corpos. Só que uma coisa me chama a atenção na atitude dessa mulher. O texto, irmãos, no versículo 10 diz assim: olha, então Rispa
filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia e nem os animais selvagens durante a noite. A Bíblia está dizendo, irmãos, que desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Quando você vai procurar acerca deste tempo que a Bíblia está dizendo, alguns teólogos dizem, irmãos, que Rispa, ela permaneceu ali olhando para aqueles dois corpos de 3 a 5 meses. Dois corpos caídos ali, irmãos, sobre aquela rocha, mortos. E de 3 a 5 meses, essa mulher, ela está ali, irmãos, olhando e cuidando daqueles corpos. Durante o dia e durante a noite. Não importava, irmãos, o que viesse a acontecer, ela estava ali, irmãos, cuidando, estava ali, irmãos, preservando aqueles corpos. Enxotando ali as aves, enxotando ali os animais, de 3 a 5 meses. E aí na continuidade do texto, a partir do versículo 11, a Bíblia diz assim, que alguém vai até o rei Davi, alguém se aproxima do rei Davi e fala assim, viu rei, o senhor está ciente do que Rispa está realizando? Aqueles 7 homens foram mortos, aqueles 7 homens foram entregues lá para os gibeonitas, mas Rispa, mãe de 2 deles, está tendo uma atitude incomum. Que atitude, o rei pergunta? Ela já está ali há quase 5 meses, cuidando dos corpos dos seus 2 filhos. Ela não permite que nada aconteça, ela está ali, olha, de olho no que está acontecendo ali, nada pode tocar os corpos daqueles dois homens. E aí a Bíblia diz que o rei então se levanta, ele vai até Rispa, ele toma ali os corpos que estavam sob o seu poder, ele ajunta com os restos mortais de Jonas, os restos de Saul, e ele então dá um enterro digno para aqueles 2 homens, e tanto para Saul quanto para Jonatas. E ali então, irmãos, acaba a dor daquela mulher. Irmãos, se não fosse a atitude do rei Davi, aquela mulher teria ficado o resto da sua vida cuidando daqueles 2 corpos. Se não fosse o posicionamento, irmãos, do rei Davi, ela teria permanecido ali todos os dias da sua vida, olhando para aquilo, irmãos, que se tornou o seu maior sofrimento. Preste atenção em algo, irmãos. Quem passa por lutas e dificuldades aqui? Quem passa? Levante a sua mão. Eu passo, pastor, todos nós. Todos nós passamos por afrontas, todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por problemas. Uns maiores, outros menores, uns de maior intensidade, outros de menor intensidade. Mas uma coisa, irmãos, nós precisamos ter bem definido dentro dos nossos corações. Nós não podemos permitir, irmãos, de forma e maneira nenhuma, que esses problemas, que essas dificuldades, que esses levantes, que essas afrontas estacionem a nossa vida. Paralisa, irmãos, a nossa caminhada. Nós não podemos permitir, irmãos, que o problema, por mais árduo e por mais dolorido, irmãos, que seja na minha caminhada, mais árduo e mais complicado que seja na minha vida, irmãos, tenha o poder de esterilizar a minha jornada, de paralisar a minha jornada. Eu não posso permitir isso. Fato, irmãos, que todos nós enfrentamos dificuldades. Fato é que todos nós passamos por dias maus. Fato é, irmãos, que talvez na tua história, talvez na tua vida tenha algo, irmãos, que tenha te aborrecido, irmãos, de uma forma assim terrível. Um problema que tenha te chateado, tenha te entristecido de uma forma assim, irmãos, horrenda. Mas nós não podemos olhar para aquilo que um dia se levantou na nossa história, um dia se levantou na nossa caminhada, irmãos, e ficarmos ali, irmãos, parados, olhando para aquilo que nos entristeceu, olhando para aquilo, irmãos, que nos aborreceu de alguma forma. Sabe, querido, nós temos vivido uma época onde a palavra do Senhor tem sido pregada, irmãos, nos 4 cantos dessa terra. Diga graças a Deus. A
palavra do Senhor, irmãos, ela nunca teve tanto alcance como nos dias de hoje. E na realidade, irmãos, isso não é apenas ali uma coincidência. Não, é o Senhor, irmãos, fazendo com que a palavra dele seja liberada. É a palavra sendo soprada, irmãos, nos 4 cantos dessa terra. E por que a palavra do Senhor tem sido liberada nos 4 cantos dessa terra? Porque o Senhor, Ele quer fazer algo sobre o mundo. O Senhor, Ele quer fazer algo, irmãos, sobre o seu povo, sobre aqueles ao qual nós enxergamos. O Senhor, Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer operar sinais, prodígios, maravilhas. Ele quer converter corações. Ele quer fazer com que as pessoas tenham perfeito entendimento de quem realmente Ele é. O Senhor quer que as pessoas entendam o que foi feito há 2000 anos atrás lá no madeiro. Glória a Deus. A palavra do Senhor avançando. Só que, apesar de tudo que nós temos visto e ouvido, muitas pessoas não conseguem, irmãos, fazer parte daquilo que o Senhor está realizando, daquilo que Jesus está operando. Então grandes coisas têm sido feitas, grandes maravilhas o Senhor tem operado, palavras, irmãos, têm sido liberadas, e palavras poderosas, glória a Deus por isso. Sinais, prodígios e maravilhas nós temos visto. Agora, muitas vezes nós que somos cristãos, que dizemos ser cristãos, muitas vezes nós não conseguimos participar daquilo que o Senhor está realizando. Então nós estamos vendo, estamos percebendo o que está acontecendo, mas de longe. E o Senhor não me chamou, irmãos, para ser espectador do que Ele está fazendo. O Senhor não me chamou, irmãos, para ficar apenas observando o que Ele está realizando. O Senhor me chamou para ser participante ativamente daquilo que Ele está desejoso de realizar nesses últimos dias. Só que muitas vezes nós não conseguimos adentrar. Então a gente olha, a gente observa, a gente entende, a gente ouve, a gente escuta, glória a Deus por isso. Às vezes a gente se alegra, mas dizer assim, olha, eu sou participante daquilo que Deus está fazendo, a gente não consegue. E por que a gente não consegue, irmãos? Porque talvez, queridos, a gente ainda esteja olhando para aquilo que um dia nos aborreceu. Talvez, irmãos, a gente ainda esteja olhando para aquilo que um dia, amados, nos feriu. Alguma situação, amados, que nos deixou ali realmente muito chateados. Talvez, irmãos, a gente esteja olhando para esses corpos que de alguma forma machucou a nossa caminhada, machucou a nossa vida, mas estão mortos. E a gente está ali cuidando, a gente está ali olhando, a gente está ali, irmãos, né, de guarda, em cima daquilo, irmãos, que nos fez mal. E aí a gente não consegue caminhar, a gente não consegue ir adiante, a gente não consegue desenvolver, irmãos, diante de Deus. Escute algo, irmãos. Todas as vezes, amados, que nós ficarmos ali parados em uma situação que se levantou em nossa vida para nos aborrecer, para nos magoar, todas as vezes, irmãos, que nós ficarmos ali com os olhos fixos sobre aquela determinada situação, infelizmente, nós não vamos conseguir, irmãos, dar sequência à nossa vida e, por consequência, também adentrar naquilo que o Senhor tem para realizar em nós e através de nós. Então nós precisamos chegar num dado lugar, num dado momento da nossa caminhada, onde nós precisamos abrir mão, irmãos, daquilo que nos causou dor, abrir mão daquilo que nos magoou, abrir mão daquilo que nos chateou, abrir mão daquilo que um dia nos fez, irmãos, chorar. São marcas que muitas vezes insistem, irmãos, em permanecer em nós. E por insistir em permanecer em nós, irmãos, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue ir adiante, a gente não consegue caminhar, se ver livre de determinadas situações. Irmãos, existem pessoas que estão se tornando vítimas da sua própria dor, vítimas, irmãos, do seu próprio lamento, da sua própria luta, da sua própria dificuldade.
Vez por outra a pessoa ela volta, irmãos, lá atrás, naquele lugar de sofrimento, naquele lugar de choro, naquele lugar de lamentação, e infelizmente ela não consegue se desligar, irmãos, para continuar aquilo que Deus quer realizar. Sabe, queridos, eu não estou aqui de forma nenhuma, irmãos, diminuindo aquilo que você sofreu. Não me interprete mal. Teve a importância, amados, tudo que você viveu, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que nós vivemos. Momentos, irmãos, de muito choro, momentos de muita dor, momentos de muita lágrima, momentos de muito questionamento, aleluias. Eu não estou aqui minimizando, não é isso, irmãos. Só estou falando para você, amados, que nós não podemos mais ficar ali olhando, irmãos, para aquilo que nos causou dor, para aquilo que nos feriu, para aquilo, irmãos, que de alguma forma dilacerou a nossa vida, dilacerou a nossa alma, dilacerou a nossa caminhada, irmãos. Nós precisamos nos levantar, irmãos, e reagir. Diga comigo, reação. É isso que nós precisamos ter na nossa vida. Independente do que tenha acontecido, independente, irmãos, do que nós vivemos. Pastor, é que o senhor não conhece a minha história. Irmão, se você quiser contar a tua história, nós estamos aqui para ouvir. Se você quiser, nós temos aqui 3 pastores casados, as suas esposas. Nós podemos sentar, irmãos, e te ouvir, chorar junto com você, se lamentar junto com você. Mas deixa eu te dizer algo: conhecer a tua história, conhecer a tua dor, conhecer a tua dificuldade, não vai fazer você, irmãos, correr em direção ao que Deus tem preparado para a tua vida. Nós vamos te ouvir e vamos orar juntos, vamos clamar juntos, vamos chorar juntos, como eu disse, aleluias. Mas não é isso, irmãos, que vai mudar. Não é isso que vai fazer de você uma pessoa melhor. Não é isso que vai adentrar, que vai fazer com que você se posicione, irmãos, no centro da vontade do Senhor. Desculpa estar mexendo nisso nessa manhã. Talvez hoje você poderia ouvir: olha, Deus quer te dar vitória. E Ele quer te dar vitória, mas para que Ele possa te dar vitória, irmãos, você precisa resolver algumas pendências que foram ficando para trás. Isso tem se tornado peso, isso tem se tornado como uma bola de ferro, irmãos, muitas vezes amarrada no tornozelo de muito cristão, de muita gente que louva, de muita gente que engrandece o nome do Senhor Jesus Cristo. Escute algo: por mais dolorida que tenha sido a sua experiência, ela não precisa durar para sempre. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Por mais dolorida que tenha sido a tua experiência, ela não precisa, irmãos, durar para sempre. Por mais problemática que tenha sido, irmãos, a situação, ela não precisa perdurar na tua história. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, eu vejo que Davi se levantou, irmãos, para ajudar aquela mulher. O texto diz que o rei foi avisado, e o rei foi até aquela mulher, e o rei ajudou aquela mulher. Vem cá, Rispa, deixa eu pegar isso que está morto, que te causa dor, que você a todo instante está olhando, a todo instante você está aí cuidando. Deixa eu pegar isso aqui que está já cheirando mal, cheirando ruim, e deixa eu enterrar, porque a sua vida precisa continuar, a sua história precisa ir adiante. O rei ajudou, irmãos, a Rispa. Agora, por que o rei? Porque ele era rei, pastor, porque ele era o comandante da nação. Não, amados, é porque Davi, amados, ele tinha experiências nisso. Ele tinha experiências, irmãos, naquela situação. Abra comigo, irmãos, em 2 Samuel, no capítulo... Volta as páginas aí da tua Bíblia. Capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Aleluias. Eu vou ler a partir do versículo 13, queridos, que diz assim, olha: então Davi disse a Natã, Natã era o profeta: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, Davi, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, um menino morrerá. E depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi.
E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e se recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como, pois, agora vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Esse texto aqui, amados, fala do momento onde o profeta Natã coloca o dedo na cara do rei. E ele fala assim: olha, rei, você pode ser o rei, né? Aleluia, tem poder na tua mão, tem tudo. Mas olha, você errou. Você pecou. Você teve relação com a mulher do seu soldado. Pior que isso, você fez todo o trâmite para tentar enganar, maquiar uma situação. Pior ainda, você colocou o esposo dessa mulher na frente da batalha. Onde a batalha ela era mais aguerrida, você colocou esse homem lá, já com o propósito dele morrer. E agora deixa eu falar uma coisa. Ele morreu, ok, você se apropriou da esposa dele. Tanto é que o profeta, quando fala aqui com o rei Davi, ele fala assim: olha, a mulher de Urias, ele não fala a sua mulher, Urias já não existia mais, mas não pertencia a ele, a mulher. E aí ele fala assim: olha, a criança que você teve com ela, a criança que foi gerada debaixo de pecado, debaixo de transgressão, debaixo de erro, essa criança ela não vai viver, ela vai morrer. E aí, amados, Davi, que era conhecedor do Senhor, que tinha intimidade com Deus, que era um homem segundo o coração de Deus, aleluia, ele poderia dizer agora: puxa vida, né? A criança vai morrer, meu filho vai morrer. Irmãos, Davi não tinha filhos. Era o seu primeiro filho. Era a sua primeira criança. E aí a Bíblia diz que ele começa a jejuar, que ele começa a clamar, que ele começa a buscar a face do Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, eu vou para o chão agora, eu vou me humilhar diante de Ti, para que essa sentença, ela volte atrás, para que ela caia por terra. Senhor, atenta, Deus, para a minha oração, atenta para o meu clamor. Senhor, tenha misericórdia dessa criança, é inocente. Foi fruto ali de um adultério, mas ela é inocente. Senhor, coloca as tuas mãos, não permita, não permita. E Davi chorava. E aí o texto diz assim, irmãos, que os seus súditos tentavam de alguma forma ajudar o rei. Mas o rei estava numa situação de completa humilhação diante do Senhor. E aí não teve jeito. Os dias se passaram, a criança adoeceu e veio a morte. E aí os súditos falaram assim um para o outro: viu, e agora? Como é que a gente faz? Como a gente resolve esse problemão? Porque enquanto a criança era viva, olha o estado que Davi se encontrava. Enquanto a criança tinha ainda expectativa de melhora, Davi misericórdia. Agora, quando nós falarmos para ele que a criança morreu, a situação vai piorar ainda mais. Ele vai cometer alguma loucura. E aí o texto diz, amados, que Davi ouviu o burburinho, falou: o que está acontecendo? Por que vocês estão cochichando? O que houve? A criança morreu? A criança morreu, rei. E aí a atitude de Davi. Versículo de número 19 diz assim: Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Versículo 20: sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, e depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu para que lhe preparasse uma refeição e comeu. Qual foi a atitude de Davi, irmãos, quando algo ruim aconteceu? Quando uma situação inesperada, irmãos, aconteceu? Davi, irmãos, ele poderia ter se lamentado ainda mais, ter chorado ainda mais, ter se aborrecido ainda mais.
ter cumprido aquilo que estava no entendimento dos seus súditos. Meu Deus, e agora ele vai ficar louco, vai fazer alguma loucura, né? E não pode... O que a gente faz agora? E aí a Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele contraria, irmãos, as expectativas. Por quê? Porque aí ele vai, irmãos, se levantar do chão. Ele vai, amados, se lavar. Ele vai se perfumar, trocar de roupa. Ele vai para o templo, para o santuário do Senhor. E lá no santuário do Senhor ele vai adorar. Depois de adorar, ele volta para o palácio e fala: olha, coloque um banquete, porque eu preciso comer. Estava em jejum, preciso me alimentar agora. E aí, irmãos, a atitude de Davi, irmãos, vai causar estranheza para os súditos. Quando a criança estava doente, você orava, você jejuava, você clamava, você buscava. E agora a criança morreu e a sua atitude é de se levantar. Você deveria continuar na humilhação. Você deveria continuar sofrendo, chorando, se lamentando. Aí Davi dá a resposta assim, olha, versículo 22. Enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. E eu pensava comigo mesmo, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim, de Betseba, da criança, e talvez Ele deixe-a viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria eu jejuar? Por que deveria eu me humilhar? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Davi poderia pegar a criança, irmãos, e ficar ali lamentando, 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 lamentando. Irmãos, desculpe, eu não quero ser insensível. Eu respeito, irmãos, o momento de dor que talvez você passou, que você tenha passado ou esteja passando. Eu não quero ser insensível de forma alguma. Mas o que o Senhor está dizendo é assim, olha, o teu lamento, o teu choro, a tua preocupação, a tua tristeza, não vai mudar a situação. O único que vai ser prejudicado com tudo que aconteceu, com tudo que veio sobre a tua história, vai ser você mesmo. Não vai mudar, não vai transformar em nada. E sabe, queridos, eu poderia olhar aqui para esse texto, como eu já fiz muitas vezes, e eu poderia te dar aqui, irmão, 5 passos para que você pudesse se livrar daquilo que te causa dor. Olha, irmão, Davi, ele se levantou do chão. Você precisa se levantar do chão. Olha, irmão, Davi se lavou. Você precisa se lavar. Você precisa tirar essa crosta. Você precisa tirar esse peso que está sobre os seus ombros, que te causa tristeza, que te causa dor. Olha, irmão, você precisa se perfumar, tocar a sua veste. Irmão, você precisa ir para o templo. Não só ir no templo, mas também lá no templo adorar e se quebrantar diante de Deus. E a tua dor vai ser amenizada e as coisas vão ficar tudo resolvidas. Eu poderia falar para você, irmãos, tudo isso aqui que Davi ele fez. Se levantou, se lavou, se ungiu, trocou de veste, se perfumou, foi para o templo, adorou e comeu. Poderia falar para você, mas toda essa ação aqui de Davi, irmãos, tudo isso que ele fez, quer dizer uma só coisa. O que, pastor? Davi decidiu perder para Deus. Essa semana eu estava vendo uma matéria na guerra lá da Ucrânia. E lá na guerra eles estão usando bastante a tecnologia, né? Principalmente de drone. Então você vê aqueles campos abertos e aí o drone vem com a bombinha. E eu não sei, acho que depois de uma determinada altura você não consegue escutar o barulho do drone, né? E aí com a câmera, e aí o drone vem, vê lá onde estão as trincheiras, onde estão os soldados lá entrincheirados, e aí ele solta a granada. E a granada vem certinha, lá na trincheira, e pum! E os ucranianos estão conseguindo até equiparar lá, acho que com os russos, justamente por causa dessa tecnologia dos drones. E aí essa semana passou, irmãos, um soldado, acho que russo, ele
ele estava lá no meio da trincheira, e cheio de corpos, né? Deve ser uma cena assim terrível, porque corpos que já estão lá em decomposição. Lugar frio, úmido, no meio do nada, você sozinho. E aí esse soldado olhava para o drone, para a câmera do drone, e falava assim, né? Fazia sinal. E aí o pessoal da Ucrânia entendeu que ele estava querendo se render. E aí ele começa a fazer sinal, né? Eu quero me render, eu quero me render, eu não aguento mais. Eu quero me render, eu preciso me render, eu preciso me render. E aí eu acho que de alguma forma eles entenderam. E aí o soldado começa a sair das trincheiras e seguir o drone em direção lá ao QG lá dos ucranianos. E ele acaba por se render. E eu imagino, irmãos, a dor que era. Você sozinho no meio do campo. Perdão. Você sozinho no meio do campo, cheio de cadáveres em volta. As pessoas querendo te matar, as pessoas querendo acabar com a tua história, acabar com a tua vida. E ele fala assim, olha, eu preciso me render. Porque se eu não me render, a minha vida vai acabar no meio de tudo isso. Sabe, queridos, existe um momento na nossa vida que nós precisamos nos render a Deus. Que nós estamos no meio da batalha, no meio da luta, coisas acontecem ao nosso redor. E nós precisamos puxar a bandeirinha branca, sabe? Fala, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, Senhor, ao teu querer. Eu me rendo, Senhor, à tua vontade. Senhor, até aqui eu estava aqui, olha, cuidando do que me feria. Eu estava aqui, olha, cuidando para que nada de pior, se é que pode acontecer algo pior com aquilo que já está morto, nada de pior acontecesse com isso daqui. Olha, eu estou aqui cuidando, eu estou aqui, olha, com as mãos estendidas. Mas, Senhor, olha, eu desisto. Eu preciso perder, Pai. Davi, com essa atitude, ele está dizendo assim, olha, Senhor, a tua ação, o teu querer, ele é soberano. E, Senhor, eu não vou ficar medindo forças. Porque, irmãos, quando nós não aceitamos determinada situação na nossa vida, nós estamos como que medindo forças com Deus. Nós estamos falando assim para Deus, Deus, o Senhor foi injusto. Não dá certo. Não era para acontecer desse jeito. Não era para acontecer dessa forma. E nós estamos falando para Deus como deveria realmente acontecer. E aí nós estamos num braço de ferro com o Senhor, para ver quem ganha. Irmãos, nós nunca vamos ganhar do Senhor. Nós estamos no mesmo time. Ele nos escolheu para andar ao lado dele, não contra ele. Então nós precisamos pegar a nossa bandeirinha, irmãos, e falar, Senhor, eu me rendo. Eu não quero mais medir forças. Eu sei que me causa dor, eu sei que me causa tristeza, eu sei que me causa aborrecimento, mas o Senhor é soberano e a tua vontade prevalece sobre todas as coisas, Pai. Tem uma pregação do John Bevere, um pastor americano, de vez em quando eu gosto de ouvir, e o título da pregação é Perdendo para o Espírito Santo. É interessante porque geralmente a gente fala do Espírito Santo vitória, bênção, milagre, transformação, não é? E o título da pregação é, eu não sei se é o título ou se é alguma coisa dentro da pregação, que ele fala sobre isso, perdendo para o Espírito Santo. Se eu te disser, irmãos, que muitas vezes o Senhor nos chama para perder e não para ganhar, não é aquela mensagem triunfalista, né, meu pastor? Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Muitas vezes Deus nos chama para perder. E um louvor que eu gosto muito aqui de ouvir, que fala assim, fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Fere meu coração uma ferida de fome por ti. E a gente louva e louva com vontade. Ensina-me a
até que o Senhor venha. Mas a gente não se atenta para aquilo que a gente está louvando muitas vezes. Fere, Senhor, meu coração. Fere, Senhor, a minha vida. Me fere, Senhor. Às vezes a gente não se atenta na profundidade, irmãos, do que está saindo dos nossos lábios e da nossa boca. E aí, irmãos, quando o Senhor nos fere, quando o Senhor muitas vezes nos machuca, quando o Senhor nos faz perder, aleluias, a gente estranha, a gente sofre, a gente chora, a gente se lamenta, a gente se aborrece. Por quê? Porque nós estamos na expectativa de sempre, em todo instante, irmãos, sermos abençoados. E o ser abençoado subentende-se, irmãos, ganhar alguma coisa da parte do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Aleluias. Já estamos terminando, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Louvado seja o teu nome. Acharam, queridos? Versículo 24. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos. Quem é discípulo do Senhor, diga glória a Deus aí. Então é para mim e para você. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, o que, irmãos? A perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Irmãos, o Senhor nos chama a perder. O Senhor nos chama, irmãos, a abrir mão, amados. Abrir mão de situações da nossa caminhada, de coisas, irmãos, que são supérfluas, mas de coisas, irmãos, que para nós tem grande importância, de coisas que para nós tem grande peso. Sabe, irmãos, houve uma época na minha história, logo que eu me converti, devia ter uns 18, 19 anos, eu sofria muito, irmãos, por não ter pai. Eu tive pai até os 12 anos e era bem distante, ele faleceu com 12 anos. Eu não tenho muita lembrança de pai, eu não tenho muita recordação de pai, mas aquilo, irmãos, acarretou muitos problemas na minha caminhada. Rebeldia, falta de vontade de estudar, falta de vergonha também, né? Aleluia. Mas aquilo colaborou bastante, irmãos, porque o que era satisfatório para mim eu fazia, né? O que eu queria, agora o que exigia responsabilidade eu não queria muito. Mas talvez tenha faltado um pai para me juntar pela orelha e falar: aqui, ó, negão, o negócio é o seguinte, me juntar pelo braço, me dar umas palmadas, me colocar no centro mesmo, sabe? Minha mãe trabalhava muito, 4 filhos, preocupada em pagar as contas, nos sustentar. E durante muitos anos aquilo foi um peso. Entreguei a vida para Jesus, fui estudar, fui ser pastor, seminarista. E ainda assim eu carregava, irmãos, aquela tristeza dentro do meu coração, aquele peso. Minha esposa até hoje ela brinca com isso, fica falando que eu não tive pai, fica me zoando, né? Mas por quê, irmãos? Porque hoje eu sou curado. Hoje não me importa mais, hoje não tem barreira mais. E aí, irmãos, a gente entende o seguinte, que a gente fala muito disso, né? Que aquilo em que Deus nos cura é onde o Senhor vai nos usar, irmãos, para curar. Aquilo que o Senhor, irmãos, Ele age em nossa vida, nos curando, nos restaurando, trabalhando, operando em nossa história, é onde o Senhor, Ele vai, irmãos, nos curar. Não permita, irmãos, que as dificuldades da tua caminhada, da tua vida, irmãos, pare você de viver o que Deus tem para que você viva nesses dias. Estacione você. Pega a sua bandeirinha e fala para Deus: Senhor, eu me rendo, eu não quero mais. Eu estou dizendo para o Senhor venceu. O Senhor venceu. Aliás, o Senhor sempre vence. Eu não me apego mais a essas situações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu
quero ser ofendido pelo Senhor e eu quero permanecer, Deus, ainda assim, te louvando, te glorificando e te exaltando. Tem um louvor, amados, de uma cantora americana que eu não vou lembrar o nome dela. É antigo. E ela fala assim na letra, ela fala: batiza-me com fogo para que no dia em que eu perder, eu não me ofenda contra o Senhor. Não vou lembrar de quem que era. Batiza-me com fogo para o dia em que eu perder, o dia que eu perder, eu não me ofenda contra o Senhor. Batiza-me, Senhor, com fogo, porque talvez venham dias onde eu vá perder alguma coisa. E quando esse dia chegar, Pai, eu não quero, Pai, me aborrecer. Eu não quero, Senhor, me lamentar. Eu não quero, Senhor, ficar estacionado. Eu não quero ficar ofendido, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, quando você se ofende por algo que aconteceu na tua vida, você para onde você foi ofendido. Gênesis 11 conta a história de um homem chamado Terá. Quem era Terá, pastor? Era pai de Abraão. E a Bíblia diz assim, amados, que Terá, ele morava num lugar chamado Ur dos Caldeus, um lugar de idolatria extrema. Adoravam Deus Sol, Deus Lua. Terá, ele tinha filhos, entre eles Abraão, as suas noras. E aí Terá, ele decide sair de Ur dos Caldeus e ir, irmãos, para Canaã, para a terra de Canaã. E é interessante que essa terra de Canaã é a terra que o Senhor vai mandar a Abraão depois. Ele fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra de Canaã, porque lá eu te mostrarei o que você deve fazer. E ali começa a história de Abraão, as bênçãos na vida de Abraão. O texto não diz, irmãos, que Deus mandou Terá sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã, mas talvez ele tenha entendido algo. Talvez ele tinha compreendido alguma coisa, e ele sai daquela terra de idolatria, e ele se levanta junto com a sua casa, a sua família, e vai lá para Ur dos Caldeus, para Canaã. Só que o texto diz assim, que no meio do caminho ele para num lugar chamado Harã. E ali, irmãos, ele vai permanecer. E aí o texto continua dizendo assim, que lá na terra de Harã, ele vai permanecer 205 anos até que ele morra. Então ele sai de um lugar, irmãos, para ir a um outro lugar, e esse lugar talvez seria a bênção para a sua vida. No meio do caminho, irmãos, ele para, talvez para respirar, para ganhar um fôlego, recobrar as energias, mas ali ele permanece, na terra de Harã. E ali ele morre. E aí a gente questiona, né? Por que Terá, ele sai de um lugar e não consegue chegar naquele lugar? Harã, irmãos, era o nome de um filho também de Terá, que o texto diz que antes de saírem de Ur dos Caldeus, ele acaba falecendo. E talvez, irmãos, talvez, penso eu, pastor Daniel, como diz Paulo, né? Penso eu, não Senhor. Penso eu, talvez Terá, queridos, ele tenha se lembrado. Chegou numa terra onde o nome da cidade era o mesmo nome do seu filho que havia morrido. E ali ele estaciona e ele para e começa a se lamentar, se entristecer, se aborrecer. Falou: quer saber? Eu não vou mais lugar nenhum não, eu vou permanecer nesse mesmo lugar. Todas as vezes, irmãos, que você permite a ofensa, irmãos, ganhar corpo na tua vida, ganhar espaço no teu coração, no teu âmago, no teu ser, irmãos, você vai estacionar e não vai conseguir, irmãos, dar continuidade àquilo que o Senhor declarou sobre a tua vida e sobre a tua história. Abra mão disso hoje em nome de Jesus. Amém, igreja. Volta comigo lá em 2 Samuel para a gente terminar. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Diz assim: depois Davi consolou a sua mulher Betseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de que, igreja? Salomão. E o Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi, e Natã deu ao menino o nome de Jedidias, que significa amado pelo Senhor. Olha,
Preste bem atenção nisso. No lugar que você decide perder para o Senhor, é ali que o Senhor ele vai abrir uma porta para que você possa alcançar então, irmãos, aquilo que verdadeiramente vai trazer alegria, regozijo e felicidade para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero liberar essa palavra, irmãos, de uma forma profética sobre a tua vida. Nós não temos esse costume, mas eu quero liberar isso sobre você hoje. O lugar que você decide perder para o Senhor, é naquele lugar que o Senhor ele vai abrir uma porta para que você experimente e viva o melhor dele nessa terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. É aqui, Senhor, eu decidi perder. É aí, ok. Perdeu? Ok. Não vai ficar mais olhando para os corpos. Não vou, Senhor. Ok. Então é nesse lugar que eu abro uma porta para que o meu nome, o Senhor, seja glorificado na tua vida e na tua história. Salomão significa paz. Natan coloca o nome de Salomão, irmãos, um nome que significava amado pelo Senhor. Olha o Senhor restaurando e renovando, fazendo florescer aquilo que talvez não tivesse mais vida, aquilo que talvez não tivesse mais esperança, irmãos, para a tua história, para a tua caminhada. Glória a Deus por isso. Deixa Deus agir na tua vida, irmão. Abra mão disso. Abra mão de situações que te ferem, de situações que te magoam. Abra mão, irmãos, de situações que um dia foram complicadas na sua caminhada. Abra mão. Não ache, irmãos, que o Senhor foi injusto de forma alguma. Se aconteceu, irmãos, é porque tinha que acontecer. Rispe, irmãos, ela foi ajudada pelo rei, né? Rei Davi. Alguém chegou até o rei e falou assim para ela: olha, vai lá, ajuda ela, porque o negócio está feio. Ela já está lá há meses cuidando daqueles 2 corpos, a situação está insustentável. Nós não temos ninguém, irmãos, para falar assim: Jesus, socorre o pastor Daniel, socorre a esposa do pastor Daniel. Nós não precisamos de ninguém. Nós não precisamos de ninguém, irmãos, para avisar Jesus, irmãos, que nós estamos passando por alguma dificuldade. Ele sabe, Ele vê. Ele olha para a tua história, Ele olha para a tua vida, irmãos. Nós estamos, amados, diante dos olhos do Senhor todos os dias, em todos os momentos da nossa caminhada. O que nós precisamos é o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 19, e eu já encerro, que diz assim: portanto, irmãos, temos por plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Com ousadia entrar no lugar, irmão, santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança ao qual nós professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Entra com ousadia. Se coloque em pé no seu lugar, irmãos. Entra com ousadia diante do Senhor. Vai com ousadia. Sabe, irmãos, tem situações na nossa vida que a gente tem medo de tocar, que a gente tem medo de mexer. Essas situações, amados, que a gente vivenciou, que a gente experimentou em Deus, que a gente quer guardar num quartinho, trancar 7 chaves, falar: Senhor, deixa lá,
Só que enquanto estiver trancadinho lá naquele quartinho, 7 chaves, irmãos, vez por outra, você vai passar e você vai visitar naquele lugar, e aquela situação vai te causar tristeza, vai te causar aborrecimento, vai te estacionar, vai te paralisar, vai fazer, irmãos, com que a tua vida mude, vai afetar os teus relacionamentos, vai afetar a tua história. E a gente precisa destrancar e falar: Senhor, arromba essa porta, Pai. Olha para aquilo que me aborrece, olha para aquilo que me chateia. Em Lucas 24 conta a história de algumas mulheres que se levantaram logo após o Senhor Jesus ter sido crucificado, sido colocado lá na sepultura. E essas mulheres, a Bíblia diz que essas mulheres acordaram cedo, compraram especiarias e foram juntas, irmãos, ao sepulcro. E elas tinham uma função, uma missão. Qual era? Ungir o corpo do Senhor, derramar aquele unguento sobre o corpo do Senhor. Só que quando elas chegaram naquele lugar, irmãos, a pedra estava movida. E deixa eu abrir um parênteses aqui: a pedra não moveu para que Jesus saísse, a pedra moveu para que pudessem entrar. Jesus não precisava mover a pedra para sair, irmãos. A pedra moveu para que as pessoas pudessem entrar. E aí, quando elas adentraram a sepultura, tinha algum corpo lá dentro, irmãos? Não. Mas elas se levantaram para ir ungir o corpo. E às vezes, queridos, nós estamos ungindo aquilo que está morto, aquilo que já não tem mais, irmão, serventia. E quando eu falo de ungir, irmãos, aquilo que está morto, é um sentimento que ainda perdura em nós. É uma tristeza que ainda está lá na nossa alma, está lá incrustado dentro de nós. E a gente está ungindo aquilo, e passando óleo, e o Senhor está falando assim: olha, vocês gastaram tempo, gastaram dinheiro, acordaram cedo, para ungir algo que não existe mais, ressuscitou. O Senhor está dizendo para você hoje: você não vai mais gastar tempo com tristeza, ou com aborrecimentos, ou com situações que te feriram, situações que te magoaram. O Senhor, Ele traz o bálsamo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tem um texto que diz assim, irmãos, que eu acho muito forte, que diz assim: o Senhor faz a ferida e o Senhor a cura. Senhor, fere-me, aleluia. Eu permito que o Senhor me fira, Pai, mas ao mesmo tempo que o Senhor vai me ferir, o Senhor também vai me curar, Pai. E a partir do momento que eu for curado, glória a Deus, eu nunca mais voltarei para aquele lugar. Nunca mais eu vou adentrar naquele lugar. Nunca mais eu vou ficar parado. Nunca mais, em o nome do Senhor